por que foi a minha irmã que faleceram e não eu? Meu nome é Júlia. Assim que eu vim pra igreja foi no domingo, que meus pais me levaram lá pra Catedral de Del Castilho. Eles me acordaram de manhã pra eu ir pra lá. Eu não queria muito não tava muito afim, mas como meus pais, né, eles me obrigaram, eu fui. Eu lembro que eu pensei assim, eu não tenho o que perder, então eu vou. A gente achava que depressão e ansiedade era coisa de rico. E a gente nunca levou muito a sério. E vai fazer 1 mês e 15 dias, primeiro, a minha filha de 28 anos. E aí passamos por todo esse processo de enterro, a família totalmente destruída. 5 dias depois, recebemos uma ligação que minha outra filha também se matou dentro de casa. E aí, esquece, né? A nossa vida totalmente acabou, a gente não sabia o que Essa fazer. é a sua outra Essa é minha filha. caçula. Qual o seu nome? Júlia. Júlia, você chegou aqui, estava com qual pensamento? Com o pensamento de que não tinha mais sentido viver, porque só quem perde um irmão sabe a dor que é. E quando você perde 2 irmãs desse jeito, eu já tinha perdido um irmão também mais nova, eu me vi sem ninguém. Não tinha mais sentido, pra quê? Porque eu só me via sozinha. E Qual a elas, voz que vinha? elas tipo que me chamavam, tipo, vem ficar comigo se você tá se sentindo tão sozinha, tão A solitária. voz da morte. Vem pro meu lado. E agora, como é que depois da oração, como é que você está? Agora eu não escuto mais nada, só escuto a voz do Senhor. O que você está sentindo dentro de você? Paz, descanso, alívio, Alívio. aliviada. Mudou? Mudou. Graças a Deus. Você é testemunha vivo de Jesus. Amém? Amém. Você está em paz. Estou em paz. Eu comecei a querer caminhar, procurar uma saída, que não era só a morte que era a saída, mas sim eu ir até Jesus. Eu comecei ali, começar a querer buscar mais, entender mais. Desde então, o pessoal da Universal, eles não largaram do meu pé. Eles mandavam mensagem, ligavam, iam me buscar até em casa, tudo. E eu comecei a ir, focar mesmo. Eu falei, não, vou dar o meu 100%. Do mesmo jeito que eu dava 100% para o mundo, eu vou dar para Deus. Até mais. Para saber o que Deus queria para minha vida. Por que eu estaria viva? Por que foi a minha irmã que faleceram e não eu? Eu queria morrer para o mundo. Eu queria largar o meu passado. Esquecer o que aconteceu comigo. As coisas que eu fiz no mundo. Eu queria esquecer isso. E nasceu uma nova pessoa. Ser uma folha em branca na mão de Deus. Para Ele escrever um novo propósito. Eu li um livro que a obreira ela me deu, que foi o Espaço de Jesus, que fala sobre o batismo nas águas, como também o batismo no Espírito Santo. Depois que eu falei, não, se o primeiro passo é se batizar nas águas, vou me batizar nas águas, me batizei. E começou aí a busca pelo batismo com o Espírito Santo, que não foi fácil. Não foi. Foi muito difícil, mas eu queria ser batizada com o Espírito Santo, entender qual era o propósito para Deus, o que eu precisava sacrificar, o que eu precisava largar para ser batizada com o Espírito de Deus, né? Porque não adianta você ir para a igreja e passou pela porta, é a mesma pessoa. Eu não queria ser esse tipo de pessoa. Aí a obreira, ela me deu outro livro, que foi Sexy Girl, que fala sobre como você quer que as pessoas te vejam, sobre o seu caráter, sobre qual é o seu limite que você se impõe. E eu entendi que as roupas que eu usava não estava combatendo com o que eu queria ser. Não era a mesma coisa. Então eu peguei todas as minhas roupas e doei para a pessoa. E desinstalei, excluí a conta do meu Instagram, do meu TikTok, que eu tinha muito vídeo no TikTok também dançando. Excluí. O tempo que eu conseguia passar no meu quarto, lendo a Bíblia, orando, era o que eu fazia. Jejuei durante 30 dias, todo dia de manhã, só me alimentava depois de meio-dia. E depois que eu entregava o meu jejum para Deus, fiquei 30 dias assim. Eu lembro que foi até no dia 2 que eu acabei o meu jejum, que eu coloquei numa segunda-feira. Eu anotei na minha agenda, que eu ganhei uma agenda também. Eu coloquei ali tudo que eu queria fazer, tudo que eu estava sentindo, o que eu queria mudar em mim, onde estavam minhas falhas, como eu mudaria aquilo, o que Deus queria para minha vida, o que eu conseguia ver, o que eu conseguia melhorar. Do jeito de falar, não falava mais palavrão, não falava mais gritando, não tinha aquele estresse que eu falava, ai, tudo me estressa. Não tinha mais essas falas.
Hoje eu pedia para Deus sempre uma paciência, uma mansidão, Ele me mandar situações para eu me manter uma pessoa calma. No domingo de Pentecoste, né, que a gente estava nessa busca na igreja para ser batizada pelo Espírito Santo, e assim que eu saí de casa, eu me levantei até 1 hora antes e me preparei mesmo para ir. Eu escolhi a melhor roupa, tomei aquele banho mais demorado, conversando mais com Deus, porque eu estava decidida, eu ia sair da igreja ali batizada com o Espírito Santo. Ou ter aquela dúvida se eu fui batizada ou se eu não fui batizada. Existia essa dúvida, existia a agonia dentro de mim. E eu entreguei tudo a Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero mais ter essa agonia, eu não quero mais ter essa dúvida, eu não quero mais ter esse medo constante de perder alguém da minha família. Eu quero entregar tudo ao Senhor. Que fique tudo nas mãos do Senhor e que faça a sua vontade na minha vida. Eu quero estar no cinto do seu querer. E o pastor falou assim, abrace você mesmo. Quando eu abracei eu mesmo, eu não senti que eu estava me abraçando. Eu senti que eu estava sendo abraçada pelo Espírito Santo. Eu estava me sentindo consolada. Uma paz, ela reinou em mim. Foi algo extraordinário. Não tem como explicar assim, com palavras como que é. Porque tudo que eu estava sentindo antes, o medo de eu perder meus pais, a angústia, a dúvida, tudo ficou para trás. Deus, Ele faz o que Ele quer na nossa vida. A gente só tem que confiar e entregar. Então, se eu perder meus pais, não é porque eu fiz uma coisa para merecer isso, mas sim porque Deus quis. E essa é a simples e única resposta. Deus, Ele faz na nossa vida o que Ele quer. E a gente tem que confiar e aceitar. Então, o medo, ele sumiu. Eu não tenho mais esse medo de eu perder meus pais, porque eu sei que eu sempre vou ter o Espírito Santo do meu lado. Eu usava muita roupa curta. Era verdade, muito vulgar. Só usava cropped, short jeans. E era muito apertado no meu corpo. Muito. Às vezes até me incomodava por ser tão apertado. Mas eu achava que eu usando esse tipo de roupa eu ia chamar atenção. Era isso que eu pensava. E hoje em dia eu vejo que não é esse tipo de atenção que eu quero. Eu quero que as pessoas olhem pra mim, ela vê o Espírito Santo, ela não vê eu. Que eu penso assim, que eu me diminua e ele cresça. Eu não quero que as pessoas olhem pra mim e vejam Júlia. Eu quero que as pessoas vejam pra mim o Espírito Santo. Entendeu? Que Deus consegue me levar até as pessoas que estavam como eu estava antes, sofrendo, com o coração quebrantado, triste. Eu quero que Deus trabalhe para eu conseguir levar a paz também através dele para as pessoas. Entendeu? E hoje eu tenho sede disso, sede de evangelizar, sede de levar a palavra dele, de as pessoas conhecer o Jesus que eu conheço, entendeu? Das pessoas sentirem essa paz, essa alegria. Essa Júlia, se fosse tempo atrás, eu não ia acreditar que ela ia existir. Porque a Júlia de antigamente era totalmente pessimista, só pensava no negativo, e se der errado, nem tentou, mas já pensava que não ia dar certo. Hoje eu falo, não, vai dar certo, Deus está comigo, estou feliz, quero viver, sou alegre, eu gosto de cantar, eu gosto de ficar em casa conversando com meus pais, eu falo com meus pais eu converso só sobre Deus. Porque eu quero trazer eles para esse mundo. Então, quando eu vejo, eu já tô falando de Deus. E antigamente, não. Antigamente, as pessoas falavam uma coisa, falavam, você tá triste por quê? Você não tem nem por que tá triste. Você tem um teto sobre a sua cabeça. Tipo, como sério bastante. Hoje eu não. Hoje eu entendo que cada pessoa tem o seu sofrimento. Cada pessoa sente de um jeito diferente. E eu tento olhar para as pessoas com um olhar espiritual. Não olhar só a carne, mas sim olhar o espírito que tá nela. Hoje eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova pessoa, tenho paz, alegria, felicidade. É um novo ser, vamos dizer assim. Sou um novo ser para Deus. Uma folha em branco que Ele está escrevendo aos poucos.